Viva Cristo Rei, que viva! Salve Maria Santíssima! Faremos o nosso último capítulo do livro de Eclesiastes hoje, capítulo 12. Ele vai entrar nessa vibe já de finalização, tá? Então ele vai trazer essa história um pouco do envelhecimento, bem interessante, por sinal. Vai trazer uns símbolos e vamos pro texto que você vai entender. Então, no versículo 1, ele começa da seguinte forma: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos nos quais dirás: não sinto prazer neles, né? Então, tem muito disso, né? A pessoa vai envelhecendo, vai perdendo aquela força, aquela jovialidade, né? E entra nessa parada de não ver tanta graça na vida e tal, por conta do envelhecimento em si. Ele, no capítulo 11, já estava falando um pouco sobre isso. E nesse último, mais ainda, tá? Então, seguindo, versículo 2. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e que a chuva sucedam as nuvens, tá? Então, aqui ele vai começar a entrar com um monte de imagem para meio que falar desse envelhecimento. Achei bem interessante quando fui para as notas de rodapé. Olha só. E coloca aqui nuvens. O céu é sempre sombrio para um ancião. O ancião é uma pessoa mais velha, né? O homem é representado sob a alegoria de uma casa. Olha a viagem. Deixa eu seguir aqui para o versículo 3 que você vai entender. Depois eu volto para a nota de rodapé e leio ela inteira, que é uma metáfora bem, bem doideira. Vou ler inteiro, que aí depois a gente comenta, tá? Então, voltando aqui, vou ler direto. No capítulo 2. Antes que se sucedam o sol, a luz, a lua e as estrelas e a chuva sucedam as nuvens. Anos dos quais tremem as guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos e param de moer as moleiras, porque numerosas nos quais se escurecem aqueles que olham pelas janelas, nos quais se fecham para a rua e os dois batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam ao canto dos passarinhos, nos quais se extingue o som da voz, nos quais se temem as subidas, nos quais se terão sobressaltos no caminho, nos quais a amendoeira branqueia, nos quais o gafanhoto engorda, nos quais a alcaparra perde a sua eficácia, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os carpidores percorrem as ruas. Você fala, Jesus, o que esse cara tá falando aqui? Que viagem foi essa? Ele traz a nota de rodapé, né? Porque dá pra ver uma imagem, assim, meio nebulosa, mas com a nota de rodapé faz mais sentido, tá? Então lembra que no começo aqui do vídeo eu falei, avisei, que iam ter imagens, ia ter umas metáforas, entendeu? E é isso aqui, ele vai fazer essa metáfora com o envelhecimento, né? Então ele traz outras imagens, né, de coisas assim que tem esse movimento e que de alguma forma elas vão parando, vão diminuindo, sabe? Vão se esvaindo, tá? Então ele coloca aqui, vou ler a nota de rodapé inteiro, tá, gente? Não é o texto, é nota de rodapé. Então vamos lá. Nuvens. O céu é sempre sombrio para um ancião, tá? Que foi essa nota de rodapé lá do versículo 2. O homem é representado sob a alegoria de uma casa. Ver sobre os símbolos: guarda, robustos, moleiras, sentinelas, portas, moinhos, os órgãos do corpo humano: braços, pernas, dentes, olhos, orelha, boca. Aí ele coloca assim: tremem por causa da sua avançada idade. Pouco numerosos compreendem muito bem a alegoria onde trata dos dentes, tá? Então, está falando aqui do envelhecimento. E aí segue ainda na nota de rodapé. Mediante metáforas, das quais algumas são de difícil alcance para nós, o autor descreve a aproximação da velhice e da morte. Vários comentadores agrupam todas as imagens sobre um único princípio diretor, a alegoria da casa. As guardas seriam os braços, as moleiras seriam os dentes, etc. Tá, e aí ele coloca que a morada eterna é o túmulo, né? E vamos seguir aqui que continua interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. O último capítulo, gente. Ai, Deus. Vamos continuar com o que ainda? Não sei, cara. Eu tô pensando que rumo que vai tomar isso aqui. Não vou parar de fazer. Só falta eu pensar em algo pra próxima, tá? Mas é isso. Deixa eu tomar minha água aqui.
Bueno, versículo 6. Antes que se rompam... Tá, então ele terminou lá, os carpidores percorrem as ruas, tá? E aí ele continua. Antes que se rompa o cordão de prata que despedace a lâmpada de ouro, antes que se quebre a bilha na fronte e que se fenda a roldana sobre a cisterna. Você fala, Jesus Cristo, o que aconteceu aqui? Já ouviu falar na história do cordão de prata, da lâmpada de ouro, que é aquele o desligar das luzes, entendeu? Quando... Aí você só leu o versículo 7, depois a gente... versículo 7 e 8, e depois eu faço a nota de rodapé aqui. Então, essa questão aí do apagar das luzes, né? Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Tá? Então, a lâmpada de ouro, quando ele fala, tem a ver com o símbolo da vida que se quebra quando o fio se rompe. Tá? Você pode até procurar um pouco mais sobre isso, mas o conceito é simples. Tá? E aí ele continua no versículo 7, né? A perspectiva da ressurreição dos mortos é desconhecida do autor. O homem, contudo, é superior aos animais. Então, lembra que aqui a gente está falando de Antigo Testamento, então ainda não tem a ideia da ressurreição. E aí ele coloca aqui para a gente ver essa nota de rodapé lá do capítulo 3, que eu achei interessante. Cadê? Eu não marquei, que bom, que ótimo. E aí ele faz essa referência também lá em Jó. Tá aqui, ó, achei. Gente, o áudio, página para lá, página para cá. Que é o seguinte, quem sabe? A resposta é certamente ninguém sabe, né? O autor quer simplesmente afirmar que os animais, os homens, todos devem morrer. Para o alto, bem diferente do sopro do animal. O sopro do homem volta para Deus, que o criou. Aí ele bota outras referências aqui, Gênesis, Isaías, Jó, Salmos, enfim. É preciso lembrar aqui que a doutrina da imortalidade da alma só aparece claramente no livro de Sabedoria, ou seja, 1 século depois, pelo menos depois da redação de Eclesiastes. 1 século, 100 anos depois. Gente, eu acho muito legal esse negócio de conhecimento, né? Você vai entrando, vai lendo, vai se aprofundando, e essas referências cruzadas, elas fazem muito sentido, ajudam muito, tá? E aí, cadê? Ele vai falar sobre... tá. Ele vai continuar depois. Seguindo. Então, se a sua Bíblia, ela, na minha opinião, ela tem que ter, tipo assim, se você não é sei lá, o próprio Deus encarnado, eu gosto muito de ter essas referências para você ir, né, fazendo da mesma forma que você procura no Google as coisas, as notas de referência, que você vai, sabe, andando pela Bíblia. É simples, gente, é uma diversão. Se você gosta disso, pegue uma Bíblia boa e vá se divertir. E aí, o que mais? Seguindo, foi esse conceito, né? Ele ainda vai continuar um pouquinho. Então, versículo 8, fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes, tudo é fugaz. E aí ele entra no epílogo, aqui, segundo esse subtítulo aqui da Ave Maria, no versículo 9. Além de ser sábio, o Eclesiastes ensinou a ciência ao povo. Ele pesou, percrustou e dispôs numerosas máximas. O Eclesiastes explicou a prova de sentenças agradáveis e a redigir com exatidão adágios verídicos. Gente, às vezes eu fico meio gaguejando, é porque é cada palavra aqui que é só você fazendo muita fonoaudióloga. Eu já falo rápido, entendeu? Eu treino justamente para conseguir melhorar a minha dicção, sacou? Mas você pega umas coisas aqui que você fala, perscrutou, adágios verídicos. E agora? Como é que faz? Tem que ler, né? Seguindo. Tá, vocês entenderam essa passagem? Então, já tá... É o último do último capítulo. Tá? Finalmente. Então, ele volta, tá? Fala um pouquinho sobre esse Eclesiastes, né? Qual que era a função, né? Dessa busca. O que ele fez, qual que era o propósito, né? Qual que era a conclusão dessa obrigação, né? Desse Eclesiastes. E aí, seguindo, versículo 11. As palavras dos sábios são semelhantes a aguilhões
e as sentenças reunidas em coleção. São parecidas a estacas plantadas e inspiradas por um pastor. E aí ele traz a nota de rodapé. Pode-se ver aqui uma referência à origem de toda a sabedoria, Deus, né, que seria esse pastor. E aí, eu achei que eu tinha marcado aqui, não marquei, não, Brasil. Ele coloca uma referência de Jó, tá? Que é Jó 32. Deixa eu achar aqui rapidamente. Jó 32. Eu achei que eu tinha marcado, mas não marquei. 32:8. Mas é o Espírito de Deus no homem e um sopro do Todo-Poderoso que dá a inteligência. Percebe como é importante você ter as notas de referência? Porque aí sempre uma coisa conecta com outro livro. Então, se já tem esse trabalho todo feito para você apreciar a leitura, para estudar profundamente, por que você não vai fazer isso, gente? Por que você não vai lá na nota de referência? Olha como enriqueceu esse conhecimento, né? Que ele fala aqui desse pastor, né? Quem trouxe essa sabedoria, e aí ele te joga lá para Jó. Amo o livro de Jó, inclusive, tá? E aí ele fala que um sopro do Todo-Poderoso que dá a inteligência, a sabedoria. Olha que beleza, que belo isso. Oh, é incrível, amo. Seguindo, versículo 12. De resto, meu filho, quanto ao maior número de palavras que essas, fica sabendo que se podem multiplicar os livros a não mais acabar. Que muito estudo se torna uma fadiga para o corpo. Achei interessante essa passagem, né? Que é isso aqui, gente. Quase ele está falando do Hobbes como artista aqui, né? Então, ele traz o conhecimento, está aqui, está posto, está dado, e a partir disso, muitas coisas vão acontecer, vão surgir, e as pessoas vão fazer o que quiserem com esse conhecimento. Sacou? É como se o Eclesiastes estivesse falando isso. Fala, ó, tá aí, galera, faz o que vocês acharem melhor, tudo nosso. E aí, olha que interessante, isso eu entrei numa viagem, falei, cara, isso aqui é interessante, ó. E que muito estudo se torna uma fatiga para o corpo. Maravilhoso. Sacou? De que adianta, né? As pessoas estudam. Então, é uma reflexão profunda. Até onde ir, né? Então, por isso que é legal você encontrar aí as coisas que você gosta de estudar, você realmente aprecia. Então, também não queira estudar a coisa toda do universo inteiro, senão você vai entrar aqui, ó, numa fadiga no seu corpo. Dá uma selecionada aí que aí você vai ser mais feliz, sacou? Foca, essa que é a ideia. E por último, vamos para o nosso último versículo. Ai, meu Deus, que é bem famoso, inclusive. Vamos lá. Versículo 13. Em conclusão, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Ai, ai, muito bom, gente, esse epílogo aqui, inclusive, Deus, se quiser, pode selecionar pro meu dia aqui da morada eterna, tá? Do versículo 13 ao 14. E essa parte aqui do versículo 14, inclusive, é o que os judeus, cristão no geral, né? Porque às vezes a gente fala, ai, perdeu-se uma parte do conhecimento, a gente não sabe, não sei o que. Cara, aqui ele já descansa seu coração. Porque Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto. Tudo. Todo ato, seja ele bom ou mau. Ou seja, nada fica escondido aos olhos de Deus. É isso que ele quer dizer. Essa passagem é super famosa, belíssima. E esse foi o nosso livro de Eclesiastes, nossa segunda jornada aqui no YouTube. Certo? Então, assim, ainda não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu gosto muito de fazer a liturgia diária. Pode ser que eu a faça aqui com você a partir de, sei lá, quando. Amanhã não, porque é domingo. Eu espero muito que você vá na igreja, entendeu? Mas quem sabe eu trago aqui a liturgia diária. Não sei ainda o que vai rolar. Talvez traga umas novenas, o terço. Faço o terço. Eu agora vou desligar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar aqui e fazer o terço no YouTube aqui do nosso amado Padre Paulo Ricardo. Tem outras pessoas que fazem terço, tá, gente? Você coloca aí terço do dia, né, sábado. Olha como... Hoje é o que? Mistérios... não lembro agora. Sábado.
É realidade, gente. Eu sou a louca do texto, mas eu não consegui ainda decorar alguns nomes dos dias. Só alguns. Sei de sexta-feira, terça, e sei o de quinta-feira. Agora, o de quarta e domingo e o de sábado e segunda, eu me confundo entre eles dois, tá? Normal. É isso. Então é isso, meu amor. Um beijinho e até a próxima chamada aqui que eu vou fazer. Não sei o que vai rolar. Beijo. Ah, e outra coisa. Comenta aqui, né, gente? Manda uma mensagem pra mim aqui no YouTube. Manda lá no Instagram, segue, faz aquele paranauê todo, tá? Beijo.